Olá, irmãos. Estamos reunidos mais uma vez, conectados para louvarmos o nosso Deus e adorarmos juntos. Vamos começar orando? Clamando ao nosso Deus e pedindo que Ele nos acompanhe nesse momento maravilhoso. Senhor Deus, nós nos colocamos diante da Tua presença. Nós queremos Te agradecer, Deus, pelo privilégio que é estar diante da Tua presença. Nós queremos agradecer, Senhor, porque podemos ter esperança em Ti e porque no Senhor somos bem-aventurados. Independentemente das circunstâncias, podemos crer num Deus que está disposto a nos ouvir, num Deus que está disposto a se comunicar conosco. Continua conosco, Deus, e fale aos nossos corações através dessa canção. Que essa canção seja fruto de lábios que entendem o privilégio que é clamar ao Senhor e glorificar o Teu nome. Tu és santo, Deus, Tu és santo, e nós queremos ser santos como o Senhor também é. Por isso, Deus, ouve a nossa oração. Glorifica-te em nós, em nome de Jesus. Amém. Firmado em tua casa.
Jesus, diga isso aí. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Diga isso. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Sara essa nação, que é o clamor da igreja que te adora. Só vocês. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Sara essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Essa próxima música entoa exatamente o que está escrito no Salmo 48. E é maravilhoso pensar que o nosso Deus é grande, o nosso Deus é poderoso e o nosso Deus nos assegura a vitória. Independentemente das circunstâncias, você pode crer onde você está agora, que o Senhor é contigo. E no finalzinho desse salmo maravilhoso que nós vamos cantar, diz assim: pois assim é o nosso Deus. Ele é o nosso Deus para todo sempre e nos guiará até o dia da nossa morte. Salmo 48, 14. Que bênção é ter essa verdade. Vamos louvar o Senhor juntos, vamos cantar e declarar que o nosso Deus é grande e poderoso. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda
céus. Amém. Muito bem, saúdo a todos com a graça e a paz do nosso bom Deus. Gostei desse negócio aqui de dar aula sentado, pregar sentado, isso é bom, né? Você sabe que Jesus, quando ele falava sentado, porque era muito importante, né? Então, o que eu vou falar é muito importante, tá bom? Avisos, para eu não esquecer, se prepare então, conversei com o conselho, eu sei que existe uma discussão aí, mas a ideia não é polemizar nada, tá bom? Eu vou dar a ceia online aqui semana que vem, na Páscoa, tá? Então se prepara, um suco de uva, um pedaço de pão e a gente vai orar junto e ministrar os elementos, tá certo? Eu sei que tem N argumentos, mas a grande questão é o seguinte, é um meio de graça, assim como a palavra de Deus, é uma excepcionalidade, ninguém vai fazer isso cotidianamente, ok? Não há razão para isso. A gente está vendo aí o desejo de nós convivermos, tá bom? Então, de maneira piedosa, sem lançar nenhum tipo de discussão desnecessária, tá certo? Você apenas prepara na sua casa para quem é membro da igreja presbiteriana do Cruzeiro. E, obviamente, a ceia é dada do mesmo jeito que é dada presencialmente, ela é dada para todos os crentes em Jesus Cristo em comunhão com a sua igreja, tá bom? Eu expliquei isso semana passada, mas fica advertido aí também a todos nós. Do mesmo jeito que dou a ceia quando alguém está doente, não é a maneira principal, não é o ideal, é uma exceção, uma excepcionalidade, uma exceção, desculpa, e também é o que a gente vai fazer, tá certo? Então, sem maiores dificuldades, se prepara e na semana que vem, no domingo que vem, no dia da Páscoa, né? A gente vai dar a ceia para os irmãos, orar e ter esse momento juntos, tá? Deus abençoe. Até lá, um grande abraço. Muito bem, vamos para o nosso estudo sobre ansiedade, uma reflexão bíblica, né? Que tempos estranhos os nossos, eu nunca imaginei na vida viver algo do gênero, né? Mas, enfim, vamos buscar na palavra de Deus, não obrigatoriamente por conta desse nosso tempo, mas isso se aplica, obviamente, ao nosso tempo, mas a Escritura já fala de ansiedade em circunstâncias diferentes. Parece que a gente tem essa dificuldade, é alguma coisa inerente no ser humano. Então, como lidar com isso, tá bom? É o que nós estamos pensando, resumindo o que nós vimos no nosso último estudo, tá? Primeiro foi a ansiedade e o valor da palavra. Você lembra disso? Eu vou explorar um pouquinho mais isso, Provérbios capítulo 12, verso 25, explicar algumas coisas a mais, tá? A ideia de que a ansiedade no coração do homem o abate e a boa palavra o alegra. Eu falei sobre isso e hoje eu vou falar um pouquinho mais ainda, tá bom? Então, além da ansiedade e a palavra, a gente viu também a ansiedade e o desejo. A ansiedade e o desejo, nós vimos lá, na tua presença, Senhor, estão os meus desejos todos. E a minha ansiedade não te é oculta, ok? Então, uma demonstração de que há uma ramificação da ansiedade em nossos desejos, ou vice-versa, tá certo? Mas há uma ligação que a gente não pode negar, tá? Além disso, a ansiedade e o erro, a gente também viu isso semana passada, que fala a ideia dos irmãos de José do Egito, quando foram questionados, estava passando uma determinada situação lá na frente, onde um dos irmãos disseram assim, era uma conversa entre eles, né? Somos culpados no tocante ao nosso irmão, não lhe vimos a angústia da alma, quando nos rogava e não lhe acudimos, por isso nos vem essa ansiedade. Então, foi um erro deles, absurdo, né? Houve uma série de dificuldades ali, mas dá para você imaginar, e aí eu explorei isso, José do Egito no buraco clamando para os irmãos, José do Egito indo, vendido para aquela caravana e clamando, irmãos, não façam isso, e os irmãos simplesmente ignoraram. Então, ignorar
o clamor do outro quando a gente pode fazer alguma coisa, é uma das razões para a ansiedade. E aí os detalhes eu explorei isso semana passada. A ansiedade e correção, texto de Levítico, onde mostra que Deus, olha, se vocês não me ouvirem 7 vezes mais, vou mandar tísica, lembra disso? Os problemas lá de saúde que Deus ia estabelecer para que o povo ouvisse, e há ali uma série em Levítico, a partir do capítulo 26, verso 14 em diante, uma série de circunstâncias que progressivamente Deus diz, olha, eu vou fazer por causa dos pecados de vocês 7 vezes mais, e é uma progressão para ver se o pessoal ouve. E aí ele diz, eu vou colocar ansiedade lá no final, se ainda assim não me ouvir, ainda assim não me ouvir, eu vou colocar ansiedade no coração de vocês, para que até uma folha quando cair, vocês saiam correndo e sejam destruídos, né? Então, era um medo irracional. A gente explorou essa ideia da ansiedade e a correção da parte de Deus. Não só a ansiedade e o erro, mas a ansiedade e a correção, ok? Mas a gente viu também a ansiedade e o corpo, aquela ideia de tristeza, gemidos por erros cometidos, a influência e a ligação que existe direta da ansiedade com a nossa parte física. Lembrando aqueles pressupostos, eu estou falando aqui já, pressupondo que aqueles pressupostos estão estabelecidos no nosso coração, ok? Pressupostos do mundo não ser dividido em dois, pressupostos da discussão de dualismo, monismo em relação ao corpo, enfim, aqueles outros pressupostos lá que eu disse a vocês que obrigatoriamente eles precisam ser acalentados para a gente entrar, o materialismo é falso e assim por diante, para a gente poder entrar na discussão de ansiedade. Então, como ela liga, não importa se a gente é dualista ou monista, existe a composição eu vou colocar assim, dessa forma, tá? De duas partes. Eu prefiro usar a terminologia, a constituição dual do homem, tá? Sem entrar obrigatoriamente se é um, se é dois, é a constituição dual, tá? Então existe uma parte material e uma parte não material, uma parte visível e uma parte não visível. E elas são entrelaçadas e mútuos se refletem, de maneira que o que acontece em um acontece em outro e o que acontece em um reflete em outro, tá bom? Então a gente viu isso, esses detalhes. E hoje a gente vai continuar falando sobre Provérbios capítulo 12, verso 25. A despeito desse resuminho breve do que eu falei semana passada, que está tudo pressuposto para a nossa conversa de hoje, a ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. Se eu pudesse vir isso para ajudar o nosso entendimento, né? Numa outra tradução, eu diria se a ansiedade no coração de um indivíduo o prostra, mas uma boa palavra o anima. Então, essa ansiedade no coração do indivíduo, ela é traduzida em outro lugar, olha que interessante, da seguinte maneira, presta atenção. A respeito de Damasco, envergonhou-se Ramate e Arpade, e tendo ouvido más novas, cambaleiam, são como o mar agitado, preste atenção nessa expressão mar agitado, que não se pode sossegar. A expressão mar agitado é exatamente a mesma palavra que é usada em Provérbios para falar da ansiedade no coração do homem. A palavra ansiedade de Provérbios 12 é a mesma que se encontra em Jeremias 49, 23, onde ele fala do mar agitado. O que significa dizer que em um lugar uma palavra é traduzida por ansiedade e em outro lugar a mesma palavra é traduzida por mar agitado. O que dá para entender que os tradutores percebiam que um ansioso é sinônimo de um mar agitado. É sinônimo de uma turbulência acontecendo. É sinônimo de muitos movimentos internos. É sinônimo de que não há uma quietude no coração. É sinônimo de que, a despeito das causas, uma verdadeira ebulição acontece dentro do coração do ansioso. Então, além de a ansiedade no coração do homem, de um indivíduo, o abate, mas a boa palavra o anima,
A gente já sabe então que essa ansiedade é sinônimo de um mar agitado, mas também a ideia de ânimo aqui, ou de alegria, é uma ideia muito intensa, é a ideia de uma alegria profunda. Por quê? Porque o verbo que está conjugado no hebraico nessa circunstância, ele se encontra numa determinada forma que nós chamamos de piel, que é para dar uma ideia de intensidade, ok? Então ficaria assim uma ideia de, não é só ânimo, é muito ânimo, por causa deste piel, que é uma declinação do verbo no hebraico, para demonstrar uma intensidade, tá bom? Então por isso a ideia de muito alegre. Então eu traduziria o verso da seguinte forma: a boa palavra produz uma alegria profunda. O mar agitado no coração de um indivíduo o prostra, mas a boa palavra produz uma alegria profunda. Há uma definição bem interessante do Berger, vai sair no livro ainda que está sendo traduzido, corrigido agora a tradução, deve sair no meio do ano, esse ano, tá? Sobre depressão. E lá ele faz uma definição que eu trago aqui de antemão para nós. É bem interessante para a nossa reflexão sobre o significado de ansiedade, tá bom? Ele diz assim: ansiedade é a nossa avaliação honesta de que a vida e muitas de suas situações estão fora de controle. Ansiedade é a nossa avaliação honesta de que a vida e muitas de suas situações estão fora de controle. Fora de controle de quem? Do nosso controle. Daí a ansiedade, porque a gente gosta de controlar tudo. Então, Rolomei, que é um dos psicólogos existencialistas, ele cita da seguinte maneira, este camarada. É o Berger citando Rolomei, tá bom? Diz assim, a afirmação do Rolomei sobre a ansiedade. Olha que interessante. A ansiedade é um professor ainda melhor do que a realidade, pois é possível fugir temporariamente da realidade, divagando, viajando na maionese, né? Evitando a situação desagradável. Então você foge da realidade, ok? Mas a ansiedade é uma fonte de educação sempre presente porque a carregamos para dentro. Então, enquanto a realidade fora de nós, nesta realidade, a gente nega, foge, não bate de frente e tenta fugir da realidade, usando quaisquer que sejam os artifícios. Neste caso, a ansiedade, ele diz que é um meio pedagógico mais eficiente, justamente porque ele carrega para dentro. Mostra, não tem como a gente fugir, porque ela está dentro de nós. A realidade fora de nós, a gente foge. A realidade dentro da gente, a gente não foge. Do lado de fora, nesse sentido, fica menos eficaz do que do lado de dentro, onde a gente não tem como fugir. Onde a gente vai, a gente também chega. Onde a gente escapa, a gente se encontra com a gente mesmo. Então, esse que é o problema, que onde nós estamos, nós também estamos. Então, como a gente carrega isso dentro da gente, isso acaba sendo uma boa forma pedagógica, ok? Então, para mostrar que a ansiedade, entre outras coisas, é uma argumentação no mínimo interessante, que mostra para nós a preocupação que eu e você temos de controlar as coisas e como a ansiedade, em detrimento da realidade, carrega dentro da gente, e por isso que seria um meio mais pedagógico. Mas isso são coisas para a gente ilustrar e nos ajudar a pensar sobre essa situação da ansiedade. Provérbios capítulo 12, verso 24 até o verso 27 é um pequeno bloco. Eu já disse, entre outras coisas, que o livro de Provérbios ele é de 2 blocos. O capítulo 1 ao capítulo 9, 2 grandes blocos, né? É um, e o capítulo 10 até o final, outro. É óbvio que tem diferenças ali, mas... diferenças não. Tem divisões menores ali, mas para nós interessam esses 2 grandes blocos. E que, em tese, o segundo bloco seria uma aplicação das histórias construídas no primeiro bloco. Tá bom? Então, nós estamos nesse segundo bloco. Uma outra coisa que, então, aqui do verso 24 até o verso 27 é um bloco menor, um subtópico aqui.
dentro do capítulo de Provérbios, tá bom? Lembrando que ele faz sempre, no livro de Provérbios, uma relação entre o trabalho diligente e o modo de falar. Olha que interessante. A ideia no livro de Provérbios é que quem trabalha bem também se comunica bem. Ou quem se comunica bem também se reflete em alguém que trabalha bem. Por quê? Porque a ideia de que o trabalho, quando eu estou trabalhando em contraste com o preguiçoso, por exemplo, é porque eu estou lutando contra mim mesmo e dominando a mim mesmo, e é por isso que eu estou exercendo o trabalho. E se eu estou dominando a mim mesmo, é por isso que eu consigo usar aquele que trabalha bem. Eu vou explicar o que é isso. Eu consigo usar bem a minha língua, porque eu já tenho uma luta pressuposta anteriormente no uso do meu corpo, tá certo? Para as atividades laborais. Então, nesse sentido, o trabalho diligente e o modo de falar geralmente estão juntas. No capítulo 12, verso 24 a 27, fala: a mão do diligente dominará, mas a remissa será colocada a trabalhos forçados. É engraçado que a remissa preguiçosa aqui, a que não quer trabalhar, acaba, por incrível que pareça, daquilo que ela foge, é aquilo que ela acaba fazendo mais, né? A ansiedade no coração do homem se encontra nisso, e a boa palavra o alegra. E quem é que dá essa boa palavra? Verso 26, o justo serve de guia para o seu companheiro. Que justo? Esse que vai dar uma boa palavra para animar, para trazer uma alegria profunda à vida deste que se encontra ansioso como um mar agitado, ok? Então, depois ele coloca o preguiçoso. O justo serve de guia para o seu companheiro, mas o caminho dos perversos o faz errar. O perverso aqui está fazendo contraste com o justo, e esse justo aqui é aquele que dá a boa palavra e não aquele que obrigatoriamente é ansioso. Então, o trabalho e a boa palavra caminham juntas, tá? Então, eu poderia colocar um tema, se eu fosse estudar exclusivamente para pregar, do verso 24, eu colocaria até o verso 28. No meu entendimento, o 28 seria uma espécie de conclusão, né? Mas a ideia é de que o diligente versus o negligente. É essa a ideia, tá? Tanto que ele fala no verso 27, ele termina falando: o bem precioso do homem é ser ele diligente. Olha lá, tá vendo? E o outro, que é o ansioso, o perverso, aquele que não gosta de trabalhar. Então, esse camarada aqui é o negligente. E o outro é o diligente. Diligente em relação ao corpo, diligente em relação à língua. O outro é negligente em relação ao corpo, negligente em relação à língua. Tá bom? Só para a gente visualizar. O diligente, então, quem é o diligente do livro de Provérbios? É importante porque é ele que dá uma boa palavra para trazer muita alegria. O diligente não é aquele que está sempre ativo, não confunda isso. Mas é aquele que está na direção certa. Por exemplo, você pode pegar um ladrão muito ativo, o cara está fazendo, amealhando e roubando tudo, mas ele está na direção errada. Então, o diligente de Provérbios não é aquele que é só ativo, é aquele que é ativo corretamente, ok? Que está indo para o lugar adequado. Então, diligente não é apenas alguém ocupado, mas é alguém que constrói o seu tempo na forma a considerar o aspecto moral envolvido na construção do seu tempo para abençoar a sua vida e abençoar os outros. Por isso, a mão do diligente domina, por isso, o justo serve de guia para o seu companheiro, por isso, o bem precioso do homem é ele ser diligente e assim por diante, tá? O livro de Provérbios é muito importante. Ao olharmos o verso 25, entendemos que ele foi escrito de maneira didática, usando a literatura de sabedoria, através de provérbios antitéticos, fazendo a luz de contrastes, o diligente e o negligente, o trabalhador e o preguiçoso, o insensato e o sensato, o justo e o injusto, e assim por diante. São contrastes. Então, ele fala à luz de contrastes, especialmente a partir do capítulo 10, que seriam aplicações das histórias construídas do capítulo 1 a 9, e nós estamos no capítulo 12, nessas aplicações, em uma delas, mas lembrando que, ao ser escrito de forma didática,
ele tem uma finalidade de ser memorável, de fácil memorização. Memorável nesse sentido, né? De fácil memorização. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Cavalo dado não se olha os dentes. Mais vale um pássaro na mão do que dois voando. E assim vai. É para gravar fácil. Agora, quando eu falo mais vale um pássaro na mão do que dois voando, eu quero ensinar tudo que fala sobre a vida dos pássaros? É óbvio que não. Porque quando eu estou falando aquilo, eu estou querendo apenas ilustrar um ponto. E não ser extenso sobre aquele ponto ao qual eu quero ilustrar. Então significa que o livro de Provérbios ele não pode ser tomado como algo ou alguém em algum lugar na Bíblia fala tudo sobre aquele determinado aspecto que ali foi selecionado para ser ilustrado, tá bom? Por quê? Porque ele foi escrito para ser memorizado, ele foi escrito para ser didático, tá bom? Então, nesse sentido, a gente não precisa esperar do livro de Provérbios, porque ele não foi escrito com essa intenção, de no verso 25, a ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o produz muita alegria. A gente não pode esperar que este verso, com esta finalidade didática, fale tudo o que a gente gostaria de saber sobre a ansiedade. É óbvio que não, porque não é essa a finalidade, tá bom? Dito isso, a gente entende então que a mão diligente domina, a gente entende que o diligente ele tem uma boa palavra no verso 25, ele também serve de guia, esse que tem a boa palavra no verso 26, então a ideia serve de guia para seu companheiro. O que ele está tentando destacar aqui é não só que há uma união na forma como eu uso meu corpo e a forma como eu uso a minha língua, mas que eu posso ter grandes benefícios com aquele que é o meu companheiro. Então eu preciso aprender a as amizades com quem eu ando, ou melhor, eu preciso aprender a selecionar aquelas amizades as quais eu ouvirei mais detidamente aquilo que elas têm para me dizer. Porque um bom companheiro, que é o justo, serve de guia, mas o caminho dos perversos faz errar. Então, se eu ouvir o justo ou ouvir o perverso, eu posso ser guiado para o acerto ou eu posso ser guiado no caminho do erro. Então, a preocupação é quem nós estamos ouvindo. Então, isso é uma questão muito importante, porque às vezes o coração ansioso ele acaba se manifestando porque nós estamos ouvindo fontes inadequadas, fontes que não deveriam ser aquelas a serem consideradas mais pesarosas, consideradas mais detidamente, com mais atenção, de pessoas que falam e dizem o que essa pessoa está falando é sensato, eu vou por este caminho, eu vou me orientar à luz daquilo que ele diz, percebe? Então a ansiedade também tem muito a ver com as pessoas que nós ouvimos. E aí o livro de Provérbios, especialmente o que nós estamos lendo, mostra para a vida de cada um de nós essa preocupação. Cuidado com quem você está ouvindo. Significa que o sábio ele vai ignorar a realidade e vai fazer com que a gente viva de maneira alienada? Resposta, não. Mas é que o sábio sabe mais bem interpretar a realidade à sua volta à luz dos olhos de Deus. A gente vai ver isso aqui logo considerando Eclesiastes, tá bom? Mas o mundo ele precisa ser interpretado e dependendo da maneira como eu interpreto, eu posso gerar uma dificuldade maior ou uma dificuldade menor, uma dificuldade real, ok? Então cuidado com quem nós ouvimos. É muito importante, então, ter força para enfrentar as más notícias, porque é muito difícil levantar alguém que se encontra prostrado no chão. Por isso ele diz assim, o espírito firme sustenta o homem na sua doença, mas o espírito abatido quem o pode suportar? Olha que interessante. O espírito firme sustenta o homem na sua doença, mas o espírito abatido quem o pode suportar? Provérbios capítulo 18, verso 14.
A ideia, então, o princípio aqui é que a vida sem recursos externos é difícil, mas a vida sem recursos internos é insuportável. E é importante eu falar a respeito dessas coisas, nem sou eu que diz, tem gente que comenta isso lá atrás e faz menção dessas questões, como levar a vida sem recursos externos já é difícil, mas levar a vida sem recursos internos se torna praticamente impossível, de um peso além da capacidade de qualquer um de nós de suportar. Então eu e você precisamos, nesse sentido, prestar atenção à saúde dos nossos recursos internos. É óbvio que aí quem é humanista vai dizer que esses recursos começam e terminam em nós. Quem não é humanista, aqueles cristãos vão entender que esses recursos são em Deus, mas que certamente eles provocam em nós reflexos que nos ajudam a perceber melhor a realidade e lidar melhor com a realidade. É por isso que diz assim, ó, olha o comentário do camarada. A frase diz que o espírito de um homem é que lhe permite lidar com a doença. A fraqueza física pode ser contrabalanceada pela determinação de espírito. Não, eu vou dar conta. E a gente conhece isso. Gente que passa por N situações. Eu me lembro de Shirley, nas minhas andanças por aí. Não foi por aqui, a guria teve câncer agressivo, mas a postura daquela guria para lidar com aquela situação de absoluta debilidade física, tanto que o médico disse, você não pode engravidar de jeito nenhum. Ela e o marido queriam engravidar, já era a segunda mulher do rapaz que a primeira tinha morrido de câncer, a segunda teve câncer, engravidou, não tomou os remédios, não podia, ela terminou, nasceu o nenê 2, 3 meses depois, não lembro exatamente, mas um tempo bem breve depois ela faleceu. Mas de uma alegria, de uma postura invejável. Então a gente sabe que a postura interior ajuda a lidar, a determinação da vontade ajuda a lidar com os problemas físicos. Ou seja, a mente e a vontade. Mas se o espírito é esmagado, a doença de um homem é fatal, porque a fonte interna de resistência e controle desapareceu. Então, a gente precisa, esses recursos, é óbvio que Provérbios está pressupondo que não começam nele, que Paulo vai dizer por que você se orgulha como aquilo que você tem, como se o que você tem você não recebeu de algum outro lugar. Beleza, todos nós reconhecemos isso, mas ele diz que o reflexo é um espírito, uma vontade, uma mente firme para ajudar a lidar com as questões físicas. Diante disso, a sabedoria adverte assim: o coração alegre aformoseia o rosto, mas a tristeza de coração, nela o espírito se abate. Demonstrando então como as emoções são importantes na vida de uma pessoa. Eu estou dizendo isso, as emoções são importantes na vida de uma pessoa, os recursos internos, eles precisam ser levados em consideração para lidarmos corretamente, a vida fica praticamente insuportável sem levarmos em conta a salubridade dos recursos internos, com tudo aquilo que Deus faz para fazer com que esses recursos sejam burilados, talhados e constituídos na vida de todos nós. Tudo isso nós sabemos, tá? Eu só estou mostrando isso para mostrar, para exemplificar que essa ideia de recursos internos é uma coisa que a Bíblia já aponta para nós há muito tempo. Então tem gente que acha que isso é coisa de psicologia, tem nada a ver, a Bíblia já está dizendo que a psicologia nem nascida a psicologia. Então eu sei que a psicologia fala isso, mas a Bíblia já fala isso muito antes da preocupação com os recursos internos. Então quando eu falo de preocupação com os recursos internos, eu estou tirando isso da literatura de sabedoria, não é de outro lugar, ok? Está lá atrás, muito antes de Jesus Cristo vir, ok? O coração alegre é um bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Então a ideia é essa de um bom remédio, de ter um rosto aformoseado, de ter uma alegria estabelecida, de literalmente ter condições de suportar as dificuldades, de debelar e deixar de lado com sucesso os problemas que se abatem sobre nós e a maneira onde nós vamos buscar para não sermos dominados pela ansiedade, mas termos essa boa palavra para produzirmos uma alegria profunda. Então, eu e você deveríamos nos preocupar com a nossa palavra, deveríamos nos preocupar com o nosso corpo, deveríamos nos preocupar com a nossa companhia,
com quem são as pessoas que nós ouvimos, deveríamos nos preocupar em entendermos os efeitos internos que uma boa palavra pode trazer à vida de todos aqueles que ouvem essa boa palavra. Ela pode produzir recursos que mudam o coração de alguém, ok? Então, nesse sentido, a ansiedade e a palavra dão direções muito claras para a vida de todos nós. Eu não marquei, marcaram quanto tempo aqui, só para eu... Quanto tempo tem aí? 28. Beleza, vou continuar aqui que dá tempo aqui. Quando tiver mais uns 20 minutos, você me fala aí, tá bom? Muito bem, só para eu controlar aqui que eu esqueci de gravar, tá? Para além disso, eu queria continuar sobre a ansiedade e a catatonia. Lembra disso que eu falei que ia falar isso para vocês? Está lá em Salmo de número 77, verso 1 em diante. Salmo 77, verso 1 em diante, diz assim: elevo a Deus a minha voz e clamo, elevo a Deus a minha voz para que me atenda. No dia da minha angústia, verso 2, procuro o Senhor, erguem-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam, a minha alma se recusa a consolar. Você percebe o peso, né? O camarada está angustiado, o camarada busca a Deus durante a noite, não tem nada que gere consolo à vida desse cidadão. Lembro-me de Deus e passo a gemer, medito e me desfalece o espírito. Não me deixas pregar os olhos, tão perturbado estou que nem posso falar. Olha que interessante. Que é exatamente uma das razões, seguramente, para um estado catatônico. É assim: não me deixas pregar os olhos, tão perturbado eu estou que nem posso falar. E uma das preocupações fortíssimas na vida do salmista, ele diz assim, verso 5: penso nos dias de outrora e trago à lembrança os anos de passados tempos. De noite indago o meu íntimo e o meu espírito perscruta. Rejeita o Senhor para sempre. Olha que interessante a preocupação dele. Acaso não torna Deus, a ser propício? Cessou perpetuamente a sua graça? Caducou a sua promessa para todas as gerações? Esqueceu-se Deus de ser benigno? Ou na sua ira terá ele reprimido as suas misericórdias? Então disse eu: isto é a minha aflição, mudou-se a destra do Altíssimo. Então preste atenção. A grande quantidade de inquietação que existia na vida desse salmista nessa circunstância, que fazia com que ele clamasse durante a noite, que ele não tivesse consolo, que ele se inquietasse no íntimo de tão perturbado que ele estava, que pensava que Deus o rejeitaria para sempre, a sua misericórdia não seria renovada, as promessas teriam caducados. Na verdade, a preocupação dele, que levou a uma angústia tal, a chegar a um estado em que ele disse: eu nem posso falar, me emudeci, fiquei num estado literalmente catatônico, é a possibilidade, ainda que aparente, de que Deus tivesse se esquecido dele. Na verdade, imaginar que Deus está distante e aparentemente esquecendo a alma que está sofrendo, leva a vida do cidadão ao desfalecimento do espírito. Significa que apático em relação à vida, desmotivado, incapaz de experimentar o prazer e com o corpo desligado, que é a catatonia, fruto de alguém que sequer podia imaginar que Deus tivesse se esquecido dele, de uma distância intransponível, de uma possibilidade de um caminho sem volta, de uma dificuldade que faria com que Deus não olhasse mais favoravelmente para ele, da possibilidade de experimentar apenas a ira de Deus, da possibilidade de Deus ter se esquecido completamente dele.
Então, estar longe de Deus, longe da sua misericórdia, longe das suas promessas, longe da sua bondade, longe do seu braço protetor, longe da sua face amiga. Olha que nós vimos a vez passada que Levítico diz que se o homem não ouvisse, Deus seria contra ele. Deus me livre de uma situação como essa. Por quê? Porque uma das razões para um estado catatônico é a angústia exacerbada da alma. Pode existir outros, mas este certamente é uma razão. Uma ansiedade exagerada, uma ansiedade que tomou conta, uma ansiedade que fez com que ele perdesse o controle sobre as suas atividades cognitivas. Determinado cidadão, só para você ver a ligação entre ansiedade e inquietação. Desculpa. Entre catatonia e inquietação e ansiedade. Só para a gente ver essa ligação, tá? Determinado cidadão, nas minhas andanças por aí, não fui eu, uma pessoa estava em estado catatônico, ela saiu do estado catatônico, essa pessoa, e era alguém que tinha roubado a dissertação, o projeto de dissertação do outro, e foi fazendo e travou, porque sabia que o que estava fazendo era errado. Aí a multiplicação da ansiedade leva a um estado catatônico. Um outro caso, o camarada ficava em estado catatônico, as pessoas cuidavam, davam um remédio, ficava um tempo tranquilo no hospital, saía andando, falando, conversando, voltava, dali um tempo, pouco tempo, menos de uma semana, no estado catatônico novamente. Isso se reproduzia. Quando foram ver, é porque quando saía, o camarada, que eram seus pais biológicos, tratavam ele de uma forma absolutamente deplorável. E o tamanho dessa ansiedade levou a um estado catatônico. Eu apenas quero mostrar que existe uma ligação, e que a Bíblia já fala dela, entre a catatonia e a inquietação exacerbada. E que neste caso, eu posso ir além, de existir uma ligação entre a catatonia e a inquietação exacerbada. Neste caso, uma das inquietações, não é só o erro como nós vimos lá atrás, mas uma das inquietações é a possibilidade de não experimentar mais a bondade de Deus na vida dele. A possibilidade só de imaginar de que haveria uma distância, de perder a amizade definitivamente de Deus. Então isso aí fez com que ele ficasse, eu nem posso falar. Veja que interessante. Isso leva a mostrar para nós que certamente uma das maneiras de lidarmos com a ansiedade é literalmente cultivarmos a amizade de Deus. Cultivarmos a amizade de Deus. Eu estou fazendo uma reflexão bíblica e espero que a gente leve em consideração. Certamente essa não é a única, mas é uma explicação plausível, cultivarmos a proximidade. Temos absoluta certeza, como Abacuque, que não seremos destruídos. Que a despeito das circunstâncias à nossa volta, se perder o controle como ele experimentou, humanamente falando, mas Deus governa, Deus é santo, Deus ama seu povo, Deus cuida dele, Ele é o bom pastor. Ele traz ações que às vezes podem gerar uma inquietação, mas certamente é para fazer com verdadeiro louvor, a verdadeira fé brote na vida dos seus filhos. É temporário, ela é proposital, ela é sob controle, não é uma coisa desgovernada. Então é muito importante saber que nós em Cristo não perderemos a amizade de Deus. Agora, é importante existir a tristeza segundo Deus. É importante existir aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, porque Deus vai ser contra eles, mas quem confessa e deixa alcançará misericórdia. Então, para termos uma relação, os vossos pecados fazem separação entre nós e o vosso Deus. Então, é importante cultivarmos uma relação de amizade com Deus. A gente pode perder a amizade de quem quer que seja, nem é para perder. Nem é para perder, os relacionamentos precisam ser restabelecidos. Mas o que eu estou dizendo é, a relação com Deus é prioridade máxima. A relação vertical, é óbvio
que tem ligações inquebrantáveis com as relações horizontais. Eu já disse isso em outras ocasiões, mas o que eu quero dizer é que a gente não pode, em hipótese alguma, perder a nossa relação vertical com Deus. É tipo o homem de Pedro, que ele diz, cuidado, trate a mulher, a esposa, como parte mais frágil, sabendo que são merecedores da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. E ali interromper as vossas orações pode ser interromper as orações entre marido e mulher, e pode ser interromper as relações entre nós e Deus. Porque quando o homem chega diante de Deus, aquele que abusa da mulher, quando a mulher chega diante de Deus, aquela que abusa do homem, Deus vai perguntar, cadê seu cônjuge? Naquele caso, do marido perguntando sobre a esposa. Deus pergunta para o marido, cadê sua esposa? E aí a gente diz assim, sei lá, não estou aí preocupado, eu tenho mais o que fazer. Dá tipo uma resposta de Caim que matou Abel, e aí Deus pergunta, cadê Abel? E ele diz assim, sei lá, eu sou guarda de meu irmão, e a gente dá essa resposta descarada para Deus, sei lá onde é que está a minha mulher, ela que se resolve para lá, eu tenho mais o que fazer? Deus diz negativo. Quando você não me apresentar aqui você e sua mulher e mostrar que existe uma relação correta de você para com ela, eu não quero lhe ouvir. A pior coisa que alguém, de qualquer um de nós, poderia ouvir é Deus dizer para nós, eu não quero ouvir o que você tem para dizer. É Deus literalmente virar a face para longe de nós. É Deus literalmente sair do olhar de cordeiro para o leão da tribo de Judá contra nós. Como ele faz em Obadias, como ele faz em Sofonias, como ele fez em Amós, como ele faz em tantos textos, demonstrando em Levítico, que quando a gente erra e não ouve aquilo que Deus tem para dizer, Deus diz, eu vou ser contra vocês. Então isso certamente é o motivo que pode levar qualquer um de nós a um estado de pânico. E é para levar de pânico tal que Apocalipse diz que quando o Cordeiro de Deus vier, e aí com a espada que sai da sua boca, montando o cavalo, que saiu vencendo para vencer, quando ele vier para resgatar a vida da sua igreja, diz que muita gente vai querer entrar nas cavernas e se implodir para não lidar com o Cordeiro de Deus. Pois é. Como diria lá na Bahia, ficou mangando nele, agora resolve, mano. Então, eu, se fosse você, todos nós temos o direito e a liberdade de fazermos o que quiser na nossa vida. Lembrando que Deus vai pedir conta de tudo que nós fizermos. Nós somos responsáveis por aquilo que fazemos aqui ou na eternidade. Então, meu apelo para você hoje eu sei que a história de vida de muita gente, há muitas questões a serem respondidas na relação com Deus. Eu entendo isso. Mas cuidado, você tem o direito e a liberdade para dizer não a Deus, para desacreditar da sua existência. Eu entendo isso. Mas cuidado. Porque se você estiver errado, eu tenho muitos outros argumentos, mas se estiver errado, o risco que as pessoas que fazem isso correm de Deus dizer assim, então a partir de hoje eu vou ser contra vocês, e a minha mão não vai mudar mais para misericórdia. Aí eu estou longe disso. Certamente isso é para levar qualquer um ao estado de pânico, de espanto, de não poder falar, de um estado catatônico. Ok? Eu termino, muito bem, com Lucas capítulo 21. Abra lá. Lucas capítulo 21. Quando Jesus fala da sua vinda. Olha que interessante. Ele diz assim, Lucas 21, 34, acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, sobrecarregado com as consequências da embriaguez, e sobrecarregados com as preocupações deste mundo, para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. 3 coisas, consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações desse mundo. Eu vou pular a orgia, eu espero que a gente não esteja nesse caminho. Da embriaguez, não entra bêbado no reino do céu, na prática, não entra ninguém na prática do pecado, ninguém, ok? O lugar do céu é de pecadores arrependidos. Preste bem atenção. Mas um dos riscos das preocupações desse mundo, que geram inquietações, de elas se exacerbarem,
que a gente perca o nosso foco em relação à vinda do Messias. A igreja de Deus aguarda Jesus Cristo vir dos céus, da cidade celestial que vem dos céus, onde nós iremos nos encontrar com Ele nos ares e habitaremos para sempre com Ele. A gente perde isso e os sinais da vinda de Jesus Cristo vão se manifestando e a gente perde isso. E aquilo que Jesus Cristo disse criticando, vocês sabem ler a postura do tempo, a mudança, e como a mudança do tempo evoca da vida de cada um de nós uma postura diferente. Vai chover, você muda, vai fazer frio, você muda, vai esquentar, você muda, dá neblina, você muda. O tempo traz reações diferentes, então a manifestação deste novo tempo, da vinda do Messias, também deveria trazer posturas diferentes. Então ele está dizendo, as preocupações deste mundo, de maneira exacerbadas, fazem com que a gente perca o foco e não tome as devidas providências que os sinais da vinda de Jesus Cristo estão exigindo de todos nós, do mesmo jeito que a mudança literalmente do tempo exige postura de cada um de nós. Exige uma postura diferente de cada um de nós. Então dizendo, cuidado. Cuidado porque vai vir sobre vós repentinamente, mas não é para vir de maneira repentina como um laço. É para vir de maneira repentina, porque ninguém sabe, a gente tem ideia de como as coisas estão acontecendo, mas não é para ser um laço para a vida dos filhos de Deus. É para ser uma bênção. A nossa salvação se aproxima, é para o nosso Salvador se manifesta. Finalmente a injustiça será, literalmente, aqueles que têm fome e sede de justiça serão fartos. Finalmente a injustiça terá um fim, ela não passa para o outro lado da eternidade, não passa. Finalmente aquilo que as pessoas fizeram, elas vão pagar na eternidade. Todos nós temos sede de justiça, está aí o nosso tempo. A quantidade, independente de quem fez, a quantidade de injustiça manifesta, independente se ela é real ou não, mostra a inquietude do coração do ser humano em relação à sua sede pelo que é justo, sede pelo que é correto, sede por aquilo que é coerente. E a Bíblia chama Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário, de Jesus Cristo, o justo. Diz que a mulher do camarada lá, do centurião, diz, olha, não se meta com esse camarada aí, Jesus Cristo, porque eu muito me incomodei com ele. Jesus Cristo, o justo. Você mexer com uma pessoa que é injusta é uma coisa. Você fazer sofrer uma pessoa que é justa, diz um texto do Antigo Testamento, que o povo estava tratando de maneira, os governantes, as nações, tratando de maneira inadequada aqueles que eram justos, e a Bíblia diz assim, e Deus viu isso e se desagradou. Porque mexer com as pessoas justas de maneira injusta, irmão, cai fora disso. É uma ansiedade. Então se preocupe com o tamanho da sua preocupação. Elas devem existir a respeito do nosso tempo, nós precisamos pagar a conta de água e luz, é verdade, mas não devemos desconsiderar que o nosso tempo está acabando, que esse é o último período da história, que vai haver um momento em que a história será diferente. Nós estamos literalmente no último período da história onde ela vai cessar da maneira como nós conhecemos. Um novo momento da eternidade será abraçado. E tudo isso exige posturas de pagar a conta de água e luz, mas de olho no rei que vai vir, para a gente poder ter luz para ligar a lamparina, para quando ele aparecer a gente ir junto. Então faça o que precisar, e não como Paulo, que disse que havia pessoas na sua época, que agora ele fala com tristeza no coração e até chorando, que se tornaram inimigas da cruz de Cristo, e que estas pessoas, por conta disso, se preocupavam exclusivamente com as coisas terrenas. Nós não somos assim. Nós nos preocupamos com as coisas terrenas, nós vivemos nesse mundo, mas neste período da história, e em nenhum outro mais na história da salvação, a gente vive um ponto de tensão, onde nós somos desse mundo, mas não somos desse mundo. Nós já estamos no outro mundo, mas ainda não estamos no outro mundo. Então há um ponto de tensão natural só agora. Então essa tensão não pode ser tirada. Se você se aquietar, dizendo esse mundo é tudo que eu devo me preocupar,
Cuidado, porque a vinda de Jesus Cristo vai vir de maneira repentina para todos, mas de maneira desnecessária como um laço para muitos. Não precisa. Então eu preciso prestar atenção no tamanho da minha preocupação para que a vinda de Jesus Cristo não seja um laço para a vida de qualquer um de nós. Como é que eu faço isso? Pergunta para Ele. Deus me ajuda. Eu estou inquieto. O Senhor governa a história, mas eu não estou vendo. Dá a impressão que as coisas estão desgovernadas. Dá a impressão que há um outro sistema tentando montar sobre o sistema atual. Dá a impressão que tem muita coisa estranha na sala da justiça acontecendo. E a gente olha isso aqui, a gente pega só os reflexos. Há uma história que a gente não tem nem acesso a ela. Fora a história de Deus governando a história. Eu estou dizendo a história aqui na face da terra. Isso gera inquietação, isso gera preocupação. Como é que vai ficar a minha alimentação? Como é que vai ficar para eu pagar a conta no final? Como é que essas coisas vão acontecer? Deus é governador de todas as coisas. Ele tem preocupação com as nossas inquietações. E Ele vai conduzir a vida dos seus filhos para lugares de águas tranquilas. Onde a gente vai ficar inquieto e preocupado, precavido, eu gosto dessa expressão. Cauteloso, eu gosto dessa expressão, mas com o coração tranquilo diante de Deus. Peça para Deus. Ele é a pessoa mais interessada para provocar estas coisas dentro de nós. Não é para vivermos alienados, muito pelo contrário. É para vivermos absolutamente conectados, porque quem desconsidera os sinais absolutamente evidentes, demonstrando que a vinda de maneira absoluta de Jesus Cristo para cobrar de maneira definitiva na história o que as pessoas estão fazendo, desconsiderar isso é que é viver alienado. Então, nós precisamos orar para vivermos absolutamente conectados. Me perdoe a expressão, ela é ruim, mas eu vou usar, que é conectados neste mundo e no outro. Alguém disse assim, as pessoas que mais trabalharam nesse mundo na história, foi as que mais tiveram o seu coração no outro mundo. Então nós somos assim. Vivemos com um pé lá, na eternidade, e um pé cá, onde Deus ainda nos mantém. Mas sempre considerando os dois aspectos, porque é isso que Deus requer da vida de todos nós. E aí as preocupações, elas têm limite de validade, elas têm um tamanho específico. Elas não podem passar daquele tamanho como se a gente não tivesse Deus, tivesse ao Deus largado, absolutamente sem propósito, as coisas ao acaso. O acaso não vai proteger ninguém, quem protege a gente é Deus, irmãos. Na boa, eu sei que tem muita gente que canta aí, o acaso vai te proteger. Beleza, eu sou desafinado, mas mesmo afinado está por fora. O acaso não vai proteger ninguém, quem protege é Deus. Então coloque seu coração diante de Deus, e o meu coração diante de Deus, para a gente entender que essa ansiedade precisa ter um limite. E aí a gente precisa falar isso para Ele, me ajuda. Acho que eu ainda tenho 5 minutinhos, quanto tempo deu aí? Eu vou deixar para outra, senão eu vou sair correndo aqui. Sem ansiedade no coração, relaxa, tá bom? Faz igual um baiano, relaxa, meu rei, fica tranquilo, tá? Então, para a gente revisar aqui, lembrando que a ansiedade e o valor da palavra, à luz de Provérbios, vamos fazer um F5, a ansiedade do coração abate, mas a boa palavra alegra, onde na verdade o mar agitado no coração prostra o indivíduo, mas a boa palavra produz profunda alegria. E os detalhes disso nós já vimos. Para além disso, cuidado com quem a gente ouve, que pode ser o nosso companheiro, porque ele que vai conduzir, o justo pode trazer uma boa condução à vida de cada um de nós. Então, cuidado com quem a gente ouve, cuidado nesse sentido com as amizades. Nós vimos também a ansiedade e a catatonia, né, como a possibilidade do distanciamento da parte de Deus, certamente pode fazer qualquer um de nós ficar no estado de pânico. Então, o contrário, cultive a amizade de Deus, tá? E a ansiedade, literalmente, é a vinda de Jesus Cristo. A gente tem que tomar cuidado, porque ela pode desfocar o nosso coração espiritual para coisas que são importantes, mas exacerbando o valor dessas coisas. A gente deve se preocupar, mas tem limite para as nossas preocupações. Vamos orar, porque nada disso se faz sem a gente estar ligado com Deus, para que Ele produza aquilo que é próprio nele, a tranquilidade e o domínio próprio no nosso coração. Vamos orar? Pai bendito, obrigado pela Tua palavra. Ela traz direções
da importância de termos uma boa palavra, da importância de sermos justos para servirmos de guia ao nosso companheiro, da importância de cultivarmos uma relação de amizade contigo, da importância, Deus, de prestarmos atenção no foco do nosso coração. Ajuda-nos nessas diversas áreas, nesses diversos aspectos, em que a ansiedade pode, de uma maneira ou de outra, trazer um grau de afetação tal que traga prejuízos e, em alguns momentos, prejuízos eternos. Tenha misericórdia de nós, dá-nos tranquilidade na alma, para que possamos, ó Deus, ter benefícios e benefícios eternos. Traz a tranquilidade que somente o Senhor pode produzir ao coração de todos nós, para estarmos conectados no nosso coração, aqui neste mundo e no mundo por vir. É a nossa oração e a nossa gratidão em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Aguardo você no próximo estudo, ainda sobre algumas características da ansiedade. Lembra da ceia? Vamos participar juntos com a graça do bom Deus na próxima semana. Um grande abraço e até lá. Tchau.